Imagina a cena, você entra numa loja de suplementos ou abre um site e o que você percebe é uma muralha de potes coloridos. Vários rótulos, nomes complicados, promessas de ganhos explosivos, queima de gordura extrema, recuperação mais rápida. É quase como uma promessa de algo bom demais para ser verdade. Você se sente meio perdido, talvez até meio confuso, pressionado para fazer uma compra de um suplemento que vai mudar o teu jogo na academia, vai mudar o jogo da construção de físico. Um pote vai dizer lá BCA, outro pote vai dizer glutamina, o terceiro é um pré-treino que promete te transformar quase que no Hulk, muito louco na hora do treino. Então você olha para o teu carrinho de compras, muitas das vezes na loja que tu costuma fazer as tuas compras, e às vezes você se pergunta, será que eu de fato preciso de tudo isso para ter resultado? E a resposta mais honesta e que pouca gente tem coragem de te dar é que não. Eu tô aqui para te dizer que 90% dos suplementos que eventualmente estão à tua disposição para você poder usar, na melhor das hipóteses, é um luxo desnecessário. Para não dizer um desperdício completo do teu dinheiro. Eu sou Ivan Brinkman e nesse canal eu te ensino a construir um físico estético, comendo de tudo e sem treinos longos e chatos. E quando eu falo sem treinos longos e chatos, eu também vou incluir aqui nesse vídeo sem gastar rios de dinheiro com suplementos que não vão te ajudar a fazer isso acontecer, não vão te ajudar nessa missão. E hoje nesse vídeo aqui eu vou te dar um mapa da mina. A gente vai construir aqui, vamos dizer assim, a pirâmide de suplementação. Quais são os únicos 3 suplementos que para a maioria das pessoas realmente vão fazer diferença e de fato vão ajudar na construção do físico, vão te ajudar a melhorar o teu rendimento e teu desempenho de maneira geral. Mas antes de eu falar de qualquer produto, a gente precisa entender algo muito importante que é a hierarquia das coisas. Porque se tu não entende disso, você vai continuar jogando teu dinheiro fora. Então pensa nisso como uma pirâmide mesmo. Na base da pirâmide vai estar a maior parte, né? A mais larga, a parte mais importante. E nessa parte não tem nenhum suplemento. Aqui na verdade estão os pilares que são inegociáveis para tu construir um físico de respeito. Treino consistente e progressivo, nutrição adequada e sono de qualidade. Isso aqui é a base que é responsável para que você tenha resultado. 95% do teu resultado vem de um treino consistente, progressivo, de nutrição adequada e de sono de qualidade. Se a tua base for fraca, não tem suplemento no mundo que vai te salvar. Suplemento. Agora, se você recorrer a outras coisinhas, aí é diferente a história, mas aqui a gente está se atendo a suplementos. Agora, lá no topo dessa pirâmide, bem lá na pontinha, aí que entram talvez os outros 5% da construção do teu resultado e é aqui que mora uma suplementação estratégica. Você entende isso? O suplemento é como se fosse o polimento do carro, mas não é o motor. O carro ele vai se mover pelo motor. Se o motor não estiver funcionando, não adianta a lataria estar polida, estar bonitinha e tal. Não vai servir para a finalidade que ele foi projetado para fazer. Então, o polimento é algo que vai deixar só. É de fato assim, nesse caso aqui é a cereja do bolo, mas não é o bolo inteiro. Então a maioria das pessoas nesse ponto às vezes falha porque tenta compensar uma base fraca com um caminhão de cerejinhas, ao invés de fortalecer a coisa mais importante que é a base, que na nossa analogia que é o motor. Então, com isso em vista, agora sim a gente pode falar da pontinha da pirâmide, que são aqueles suplementos que valem o teu investimento, que tem talvez décadas de ciência sólida por detrás do uso já. Então vamos lá. O meu Tier S, né, dos 3 suplementos que mais valem a pena para você usar e às vezes assim eu diria até quase que independente do cenário. Os 3 eles vão fazer sentido, eles vão te ajudar de alguma forma. O primeiro, talvez o mais estudado de todos, o que mais é consumido também pela maioria das pessoas que treina, é a creatina, que basicamente, tecnicamente falando, né, é um composto de aminoácidos que no nosso corpo, que o nosso corpo na verdade ele já produz, mas em pequenas quantidades. Então, como é que funciona? É de forma simples, assim, pensa no teu músculo usando uma bateria para se movimentar de forma rápida e explosiva, assim, né? A creatina ela ajuda a recarregar essa bateria, né? O sistema de ATP-ACP, muito mais rápido entre uma série e outra. E isso te permite fazer
eventualmente ali talvez 1, 2 repetições a mais em cada série do teu treino, com o mesmo peso, né? Ou levantar até, quem sabe, um pouco mais de carga. Talvez você possa experimentar um pouco mais de força usando a creatina. E eu falo isso assim na prática mesmo. E isso vai te resultar num volume melhor, talvez uma intensidade melhor de treino, e ao longo do tempo isso vai significar também mais hipertrofia. E como é que você pode usar a creatina? De forma simples, que vai funcionar para todo mundo: 3 a 5 gramas por dia, todos os dias, inclusive nos dias que você não treina. Não precisa de fase de saturação, é uma coisa de uso crônico. Então, talvez uma coisa que seja mito ainda, mas que não é real, ela não faz mal para os rins em pessoas saudáveis. Isso é mito e já foi derrubado pela ciência também. Então, cara, creatina liberado, top 1 tier, provavelmente você já sabia disso, né? É óbvio que ela estaria aqui. O segundo, que é um grande aliado na tua resistência no treino e que tá aqui pau a pau com a creatina, na minha visão, pelo menos na minha experiência, na minha própria vivência, o segundo é a beta-alanina, que é um aminoácido que no corpo ele se junta para formar a carnosina. E aí como é que funciona isso? A carnosina ela atua como se fosse assim, um tampão muscular. Então sabe aquela sensação de queimação, às vezes, que te faz parar a série? Isso é causado pelo acúmulo de íons de hidrogênio. E a beta-alanina ela ajuda a neutralizar essa acidez e que te permite que tu aguente um pouquinho mais essa queimação por mais tempo. E aí tu consegue, às vezes, estender um pouquinho mais a série ali. E aí, o resultado prático disso ali é que quando você vai fazer uma série, às vezes um pouco mais longa, você vai aplicar uma técnica avançada, seja um drop set, seja um GVT, alguma coisa, você vai fazer alguma coisa para estender um pouco mais a tua série, você vai conseguir performar melhor, você vai conseguir fazer mais repetições, você vai conseguir render mais nessas séries que eventualmente vão gerar um pouco mais de dor, assim, né? Uma série um pouco mais dolorida, que é um pouquinho mais longe. Isso é bem importante quando a gente pensa em sinalizar para o músculo que ele precisa crescer. E como é que eu uso também a beta-alanina? Assim como a creatina, 3, 6 gramas por dia, também de uso crônico. Ela talvez, a depender da dose, tomar de vez, barriga vazia, ela vai te causar um certo formigamento. Isso é chamado de parestesia, é normal e é inofensivo. É só um sinal de que o suplemento está ativo, não tem problema nenhum de você sentir isso. Eu, inclusive, tomei pela primeira vez beta-alanina, e às vezes você toma muito pré-treino, às vezes você vai sentir isso também, né? Tem pré-treinos que já tem beta-alanina, então talvez se você compra um pré-treino, talvez você não precise suplementar especificamente, mas aí é outro papo, né? Mas enfim, vai gerar essa sensação, esse formigamento, né? Não faz mal nenhum, mas é uma sensação. O terceiro e mais básico talvez seja você usar algum tipo de proteína em pó. Mas antes disso, vamos deixar uma coisa bem clara. Seja o whey protein, que é o soro do leite, seja a albumina, que é a proteína do ovo, ou seja algum tipo de proteína vegetal, como a de soja, de arroz ou ervilha. Isso não é uma parada mágica, não vai fazer uma grande diferença. Isso é só uma comida em um formato de pó que você vai misturar com alguma coisa e vai facilitar talvez a tua ingestão de proteína no dia. É algo pensado para ser conveniente, prático e eventualmente com um bom custo-benefício, né, para te ajudar a bater a tua meta diária de proteína, que é o macronutriente mais importante para você construir e reparar os teus músculos. Então, por que todo mundo toma whey protein, né? Por que todo mundo fala que, nossa, whey protein, eu vou começar, cara, as pessoas quase que associam começar a treinar com começar a tomar whey protein. É alguma coisa obrigatória? Para eu ter resultado eu preciso tomar whey protein? Não, você não precisa de forma nenhuma. Você provavelmente, se tiver uma boa base nutricional, uma dieta bem ajustada, você muito possivelmente consegue comer toda a proteína necessária através de frangos, ovos, peixe, iogurtes, grãos, e enfim, você provavelmente vai conseguir já sem usar isso no teu dia a dia para bater a tua meta de proteínas. Mas é claro, você vai ter mais algumas refeições, ou refeições um pouco mais carregadas de proteína. E às vezes isso não é tão cômodo, isso não é algo tão prático, né? Se você tem um emprego que você não consegue fazer aquela pausa, ou se você vai para uma viagem, ou se você está em um ambiente, enfim, no dia a dia que te impeça de fazer uma refeição ali no meio da manhã, que te impeça de, às vezes, ter essa comodidade, enfim, de bater a meta de proteínas, ou até mesmo se você está numa fase ali da tua dieta que você quer aumentar um pouco mais
né? Eu consumi ali 2,2, 2,5 gramas de proteína por quilo, talvez se encontre uma certa dificuldade em comer o volume de comida necessário para bater a meta de proteína. Então a proteína em pó, nesse ponto, ela entra só como um facilitador, algo que vai ser uma refeição rápida. Às vezes no meio da manhã você vai lá com a shakeira, coloca o teu whey lá, joga uma aguinha, mexe e já está pronto a refeição. Você ingeriu lá 23, 24, 21, dependendo da marca que você está consumindo, gramas de proteína, e isso vai facilitar o teu dia, na tua gestão, na tua alimentação de modo geral. Mas talvez você me pergunte, Ivan, tudo bem, eu entendi, mas e os BCAAs, e a glutamina, e o pré-treino que eventualmente custa R$300, e a maca peruana, e a Tribulus, e tem tantas coisas mais que eu poderia consumir. Vamos lá. Os BCAAs, por exemplo, são aminoácidos de cadeia ramificada. Então, eles são importantes? Sim. São essenciais, mas adivinha onde que você encontra BCAAs em abundância? Em qualquer fonte de proteína de alta qualidade, carne, ovos e principalmente até no whey protein, se você já consome. Então, se você já consome esse tipo de proteína, tomar BCAA em pó, muitas vezes, é algo desnecessário. Você está gastando um dinheiro que talvez seja mais inteligente investir em outro lugar. Glutamina, outro exemplo, é um aminoácido para a saúde intestinal e para o sistema imune, então não necessariamente é algo que vai mudar muito no que diz respeito a ganhos de massa muscular, e o teu corpo no geral ele já produz também glutamina, então para a maioria das pessoas que estão focando em estética não vale tanto o investimento. Agora, talvez eu tô ficando doente com muita frequência. Talvez faça sentido você fazer um teste, toma glutamina. Vê se isso vai te ajudar, vê se vai diminuir a tua frequência de vezes que você fica doente, que você fica com gripe. Porque no geral, quando você está treinando muito pesado e tudo mais, a tua imunidade ela pode descer um pouco, e quem sabe a glutamina ela possa ser um suplemento que te apoie nesse requisito em específico de ajudar na imunidade. Outra coisa, os pré-treinos, né, e tal. Pré-treino geralmente é uma coisa que está ficando cada vez mais cara. Bom, a grande verdade é que os pré-treinos nacionais aqui, o efeito que você sente deles, eles vêm majoritariamente de um único componente, que é a cafeína. E a cafeína, no geral, você pode comprar ela separadamente e ela vai custar muitas vezes mais barato, às vezes 1/4 do preço do que custa efetivamente um pré-treino. Eu mesmo, o meu pré-treino aqui geralmente são 1 ou 2 xícaras de café, e isso já é quase que suficiente. Se você quiser saber mais sobre o efeito do café no organismo, eu vou deixar no final aqui um vídeo para você poder conferir, que eu falei sobre isso, e talvez você esteja errando da forma como você está tomando café, e isso está prejudicando completamente o teu nível de energia, atenção e foco ao longo do dia. Então, se eventualmente tu está sentindo meio desfocado, meio sem energia ao longo do dia, dá uma olhada nesse vídeo que eu acredito que ele vai poder te ajudar. Voltando aqui para o pré-treino, alguns vão combinar alguns outros ingredientes, como até a beta-alanina, como a taurina e tudo mais, para tentar fazer ali às vezes um marketing e tudo mais, para fazer o produto parecer mais atrativo, que vai fazer uma grande diferença. Inclusive a beta-alanina tem muita gente que coloca no pré-treino, e aí quando a pessoa toma um pré-treino dá aquela formigação característica da beta-alanina, a pessoa acha, nossa, o pré-treino bateu, agora deu muito bom. Mas no fim do dia, isso mais é um efeito placebo do que efetivamente algo que vai mudar drasticamente o teu treino. A melhor coisa que você pode fazer, o melhor pré-treino que você pode ter para ampliar o teu resultado, ele está aqui na mente. É você, antes do treino, se desconectar das coisas que estão no mundo lá fora e começar a se conectar com o que você vai fazer naquela próxima hora ou naqueles próximos 45 minutos, enfim, naquela tua sessão de treinamento. Quando você está presente 100% e concentrado na tua sessão de treinamento, você vai fazer um bom treino. Quando você faz esse lance de olhar para a semana anterior, verificar quais foram as cargas que você ergueu na última semana, qual foi o número de repetições estimadas, assim, quando você vai fazendo esse review mental e vai te preparando para o ambiente que você está entrando, isso provavelmente vai fazer uma diferença muito maior. E se tu quiser dar um gás a mais, toma 1 ou 2 xícaras de café, ou até então compra a cafeína mesmo, 240 miligramas, acho que já é suficiente para você fazer bom resultado no treino, 200 miligramas, né? O próprio pré-treino da Growth, eu sei que tem o HOT,
termogênico e tal, que, cara, já é uma cafeína 200mg, isso já é bastante suficiente para você conseguir um bom resultado ali em termos de foco e tudo mais no teu treino. Para fechar assim e fazer um apanhado geral de tudo que eu falei e trazer um ponto que é muito importante, a principal mensagem que eu gostaria que ficasse aqui em relação à pirâmide da importância, né? A base, o treino, a comida, o sono são mais importantes do que você se preocupar com uma pequena pontinha lá que é a suplementação. E além de saber como isso funciona, eu quero te deixar uma ideia final, que essa talvez seja mais importante, que é o seguinte: você precisa ser intencional em tudo que você vai fazer. Ser intencional significa que você não deve tomar um suplemento porque alguém disse que ele é bom, ou porque você viu às vezes algum influenciador te falando que esse suplemento é mágico. Você usa um suplemento porque você identificou uma necessidade, um problema, uma lacuna específica no teu plano, e aquele suplemento ele pode ser a ferramenta certa para te ajudar a vencer talvez um pequeno obstáculo que você esteja passando. Eu vou te dar 2 exemplos claros. O primeiro é o seguinte: imagina que tem alguma coisa que está atrapalhando o teu sono. Aí, em algum momento específico, se você está passando por isso, talvez uma fase que você está com um estresse maior no trabalho, o teu sono está sendo prejudicado, ou tem alguma coisa que está prejudicando o teu sono. Lembra dos pilares: um treino consistente, progressivo, uma dieta bem ajustada, nutritiva, rica e alinhada com o teu objetivo, e um descanso, um sono de qualidade. Se o teu sono de qualidade não está acontecendo, se está te prejudicando, se você não está conseguindo descansar o tanto que poderia, que deveria para ter resultados, melhor dizendo, talvez nesse ponto faça sentido você olhar assim: cara, eu já organizei tudo que eu poderia fazer, toda uma rotina de sono, já tenho isso tudo bem organizado, meu ciclo circadiano está redondinho, eu vou dormir no mesmo horário, eu acordo no mesmo horário, eu não mexo em telas 1, 2, 3, talvez até 3 horas antes de dormir, eu, cara, deixo o celular de lado, 1 hora antes pelo menos, eu deixo o celular de lado, dou uma baixada e tudo mais no ambiente, tem um ritual de sono, você já faz tudo bem feitinho, e mesmo assim a qualidade do teu sono não está melhorando. Talvez nesse caso faça sentido você olhar para uma melatonina. Talvez nesse caso faz sentido você pegar assim: cara, eu vou suplementar com melatonina. Vamos ver se a minha qualidade do sono melhora. Como é que eu sei se minha qualidade do sono tá boa ou não? Em geral, se você acorda bem, acorda disposto, acorda com vontade de vencer o dia, é sinal que você está dormindo bem. Agora, se você acorda cansado, acabado, sem vontade de sair da cama, é provável que o teu sono esteja prejudicado. Outra coisa que você pode fazer é comprar um relógio como esse, qualquer um que seja, a maioria é relativamente precisa, e você mede a qualidade do seu sono com uma espécie de relógio como essa. Então você também tem como saber, em certa medida, como que está a qualidade do teu sono. E se você acha que isso, bom, como eu disse, né, já fez tudo e ainda não tá bom, cara, entra com melatonina, isso vai te ajudar a melhorar. Agora, importante, não se torne dependente disso. Usa ela por um tempo, quando as situações externas que eventualmente estão atrapalhando a qualidade do teu sono, da tua vivência, enfim, passarem, você, cara, começa a descontinuar o uso da melatonina. Você não precisa ficar dependente disso para construir um resultado. E um segundo exemplo aqui talvez seja a proteína em pó. Como eu disse, ela não é mágica, mas se você é uma pessoa com uma rotina extremamente corrida, percebe que dia após dia você tem dificuldade de atingir tua meta de proteína com comida sólida e tudo mais, talvez nesse caso usar uma proteína em pó seja uma decisão certa, seja uma decisão intencional que vai te ajudar a produzir melhores resultados. Então, leve ela como uma solução de praticidade para um problema real, que às vezes é a falta de tempo ou a dificuldade de ingestão do número de proteínas diárias, do volume, da quantidade de proteínas diárias. Então, pensa que o suplemento ele precisa servir o teu plano, ele precisa trabalhar para você e não você trabalhar para comprar um monte de suplemento porque alguém te falou que ele é mágico e vai fazer uma grande diferença. A lógica ela se aplica para praticamente tudo. Se você usa com creatina com uma intenção específica de aumentar a tua força, a tua performance, teus treinos de explosão, tu usa a beta-alanina com a intenção de aumentar a tua resistência naquelas séries que queimam um pouco mais, você tem um pouco mais de fôlego, de gás. Então, cada suplemento ele precisa se tornar uma ferramenta com um propósito claro, não precisa ser necessariamente um tiro no escuro porque alguém te falou que isso é relevante. Vamos fazer um pacto aqui, bastante honesto? Comenta aqui embaixo.
Qual foi o suplemento mais inútil, bizarro, que eventualmente você já comprou por impulso, sem ter uma intenção clara, sem saber exatamente como isso te ajudaria? Vamos compartilhar essas histórias aí para ajudar outras pessoas a não caírem nessas mesmas armadilhas. Te lembra do seguinte, mais uma vez, o objetivo não é ter uma prateleira cheia de potes, mas é você ter uma caixa de ferramenta onde você sabe exatamente para que serve cada item e, mais importante, e por que você está usando ele também. Então, seja o arquiteto do teu plano, seja intencional. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.